Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um assunto muito gostoso para conversar, um bate-papo. Nós vamos falar sobre autoestima. Nós vamos falar sobre os 4 pilares da autoestima. E para isso, novamente, tem o nosso convidado aqui, o Gilberto Alves, psicanalista. Eu vou fazer o convite para ele aqui. E você que está chegando, nos ajude aí também para os amigos. Nós vamos falar desses 4 pilares nessa noite. Um bate-papo gostoso, descontraído. Gilberto entrando, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Deixa eu tirar meu somzinho aqui, acho que está atrapalhando um pouco agora, né? Um pouco, já temos aí a Edna Andrade, já temos a Joana Teles. Olha, Obrigado, que foi bacana. muito bom. Então vamos começar, né? Nós vamos deixar gravar também para quem quiser assistir depois ou compartilhar com alguém, porque é um assunto que acho que interessa muita gente, né? Autoestima. Então, pessoas que confiam nas suas capacidades, né? Elas têm mais facilidade de lidar com as frustrações, com os obstáculos da vida. Então, olha como é importante, né? Porque a vida tem obstáculo o tempo todo, né? A vida tem frustração o tempo todo. E se nós conseguirmos, então, nutrir uma autoestima, isso nos ajuda, né, a enfrentar a vida de uma maneira mais leve, né? E reconhecendo que a vida é um ciclo, né? Então, nós vamos ter esse bate-papo hoje. O Gilberto vai nos ajudar a percorrer esse assunto e vamos falar desses 4 pilares da autoestima. E vamos também, ao final, entregar ali 10 maneiras a gente cultivar, né, a autoestima. Então, fique conosco até o final, vai valer a pena. Se você quiser dar uma saudação para o pessoal que já entrou aí, que você está localizando. Tem a Nilva, tem a Júlia, a Zumira entrou também. Muito bom. Aqui. Então, as pessoas, elas reagem de forma diferente quando acontecem problemas na vida. Então, a maioria das pessoas não tem uma capacidade emocional de lidar bem com fracasso, com abandono, com frustração, e tudo isso reflete na postura que a pessoa tem diante dos embates da vida. Por isso, a autoestima é muito importante. A autoestima é que vai fazer a diferença nesses momentos em que passamos por problemas, e todas as pessoas passam por problemas, todas as pessoas vão ter um momento na sua vida em que vão estar enfrentando dificuldades que elas nunca enfrentaram antes. Então, elas não sabem lidar com aquilo. Aquilo pode ser novo para elas. E, neste momento, a autoestima vai fazer toda a diferença, porque a postura da pessoa diante desses problemas é que vai determinar o que vai suceder depois, né? O desencadeamento daquilo que vai acontecer depois. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida são impostos, ou seja, eles chegam sem que a gente tenha feito qualquer requisição para que isso acontecesse. Então, quando nós perdemos o controle sobre alguma coisa, porque todos nós temos dentro de nós uma certa síndrome de onipotência. Nós Sim. gostamos de estar no controle porque isso nos dá base, isso nos dá chão, né, para podermos continuar nessa vida. Quando acontece alguma situação em que nós perdemos o controle, principalmente coisas que nós não conseguimos fazer com que volte atrás, por exemplo, perda do emprego, perda do ano escolar, ou algum luto, coisas que nós avaliamos e que não tem como consertar, não tem como resolver, não tem como remediar. Então, neste momento também, a autoestima da pessoa vai fazer toda a diferença. A gente pode pensar também que quando a baixa autoestima da pessoa ela está no estado crônico, isso pode prejudicar a maneira que ela vê a vida, né? Ela tem uma estrutura, uma saúde mental abalada, né? Com pouca estrutura, né? Quando a pessoa está com essa baixa autoestima, ela tem aquela sensação de fragilidade, de desamparo, ela se sente incapaz de fazer as coisas, ela começa a se culpar
pelas coisas que não estão dando certo na própria vida, e começa a subestimar, né, aquilo que ela tem de melhor. Ela não consegue enxergar. E aí ela entra naquele ciclo de insegurança. O tempo todo inseguro, o tempo todo em alerta, o tempo todo com medo de fazer as coisas e errar novamente. Então, isso é bem complicado, né? E isso nos remete à nossa infância também, né? Como eram as pessoas que cuidavam da gente, né? Os nossos pais, os avós. E me faz pensar nessa geração, né? Dói o nosso coração em pensar assim, né? O quanto é difícil para as mães hoje, que precisam trabalhar fora, que têm os seus filhos e com 4 meses de idade já precisam colocar os seus filhos numa creche para serem cuidadas, para que elas possam voltar ao trabalho. E aí nós pensamos sobre isso, né? Uma criança com 4 meses ali sendo cuidada, não pela mãe, não pela avó, não por uma pessoa da família. E aí entra aquele cuidado que a gente estuda, né, na psicanálise, né? Como que essa criança está sendo manuseada, vamos assim dizer, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Gilberto, na psicanálise, a importância desse momento na infância da criança, né, do cuidado. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, voltando um pouco, eu já vou abordar essa questão. Muitas pessoas fazem uma confusão com relação a esse termo autoestima. Na verdade, esse autoestima ele é escrito com U, não com L, porque não é alto no sentido de nível, é alto com U no sentido Legal. daquilo que é próprio de você, né? Uhum. Isso auto vem do grego autos, que remete àquilo que é próprio de si mesmo. Então, a palavra autoestima é como você se vê, o valor que você dá a você. Por isso, Uhum. auto. E aí a gente pode falar, então, de baixa autoestima ou de alta, aí sim com L, autoestima. Só para Uhum. vocês, porque às vezes a gente faz uma pequena diferença e uma pequena confusão com isso, né? Aí você estava falando em relação à criação, aos primeiros meses da criança. Um psicanalista muito, que eu gosto muito de ler, de estudar, o Winnicott, ele tem ele tem dois termos importantes aqui que ele vai falar com relação ao cuidado da criança. Ele usa os termos em inglês, mas para a gente é fácil de entender. Ele vai usar a questão do handling e do holding. O handling poderia ser traduzido como o manejo. Então, o manejo que os pais ou a pessoa que cuida da criança, né, faz pode determinar níveis de autoestima para essa criança. E também o holding que é segurar, né, ou carregar no colo, também pode representar grande parcela da autoestima de uma criança. E o que é que ele chega à conclusão, então, nos seus estudos? É que a mãe, principalmente a mãe, ou a pessoa que cuida daquela criança, precisa aproveitar cada instante em que está manejando este bebê ou segurando esse bebê para transmitir esse bebê segurança, amor, e isto vai influenciar positivamente na sua autoestima. Uhum. Então, a primeira mamada, o banho, né, que a mãe dá na criança, e isso está envolvido no handling, é o manejo, né, o trocar de roupa, passar o talco, enfim. E também no momento em que ela está segurando esse bebê, fazendo talvez outras tarefas do dia a dia. O que acontece é que muitas vezes o emocional da mãe que está lidando, manejando esse bebê, também está em estados alterados, talvez por preocupação, talvez por cansaço físico, emocional. Então, uma série de fatores contribuem para que muitas vezes este manejo não seja como deveria ser, como o esperado. E aí, sem querer, né, essa mãe transmite para essa criança um certo estado de baixa autoestima. Então, os estudos do Winnicott são muito importantes porque eles projetam desde os primeiros meses da infância essa influência positiva ou negativa no que diz respeito à construção da autoestima da criança. É. E, na verdade, a gente percebe isso, né? Que cada indivíduo vai ter uma estrutura diferente, mesmo que sejam irmãos,
mesmo que sejam da mesma casa, criados pelos mesmos pais, vão ter as fases da vida, né? Eu, por exemplo, nós somos em 4 filhos, né? Eu sou a terceira filha. Hoje eu entendo, na verdade, né? Depois que a gente começou a estudar constelação, na verdade, eu não sou a terceira, eu sou a quarta filha, porque a minha mãe, antes de ter a minha primeira irmã, ela teve uma perda, né? Um primeiro bebê que não chegou a nascer. E a gente sabe que cada filho nasce numa época diferente da vida dos pais. E às vezes a vida financeira do pai e da mãe, naquele período que aquela criança veio, foi um período de escassez. E aí entra a preocupação da mãe na gravidez. Tudo isso a gente sabe hoje que a criança acaba recebendo, né, condições ali emocionais da mãe, né, de como a mãe se sente durante a gestação. E depois que essa criança nasce também, como ela é cuidada, como você falou aí, o manejo com a criança, como que a criança é trocada, como que ela recebe o toque da mãe ou de quem cuida. E a gente vê o quanto isso é importante, porque tudo isso vai ficando registrado na criança, vai ficando registrado dentro de nós e vai fazer sim a diferença para ter uma autoestima ou uma baixa autoestima, né? E aí o olhar, né, que cada um recebe na infância. Às vezes nós recebemos elogios e alguns recebem críticas, né? Então vocês que estão nos ouvindo aí, pode ser que vocês se lembrem da infância. Você recebeu palavras de elogios dos seus pais? Você recebeu crítica? E como você se sentiu quando você recebia os elogios e as críticas? Nós sabemos que quando nós recebemos elogios, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos valorizados. E quando nós somos criticados, nós nos sentimos mal. Ficamos tristes, nos retraímos. E isso sim traz para a vida adulta, ou até mesmo, né, na convivência na escola já, uma dificuldade de se comunicar, uma dificuldade de fazer uma leitura em público. Né? Então, tudo isso, o olhar do adulto para a criança é muito importante. Né? Então, quando nós estudamos isso e vemos isso, eu particularmente senti um frio no meu estômago de imaginar essa geração, né, sendo cuidada de longe dos pais, né? Eu sei que não é uma crítica, né, aos pais que fazem isso. Nós entendemos que é uma necessidade dessa geração, né, das mães trabalharem e precisarem realmente que os filhos fiquem numa escola, numa creche ou sendo cuidada por alguém. Mas entender, sim, que é uma geração toda passando por esse processo. Crianças com 4 ou 6 meses de idade já sendo cuidadas, não pelos pais. Mas aí isso também nos remete a gerações passadas, né? Às vezes os pais, né, os nossos avós, por exemplo, tinham muitos filhos. E quem cuidavam das crianças eram os próprios irmãos mais velhos. Também não era uma estrutura adequada, né? Às vezes o irmão trata o outro, né? Nós que temos mais irmãos sabemos como que é. Não é um cuidado de uma mãe e de um pai, é um cuidado de uma criança por outra criança. Então, fica solto essa questão do olhar, de valorizar, de elogiar, de mostrar o valor que a criança tem. Né? Então, aí na vida adulta a gente tenta recuperar tudo isso, né? Para poder ter uma autoestima, poder. Aí a gente começa a estudar, a gente começa a se apegar a outras coisas para encontrar o nosso valor. Então, é muito importante essa questão do olhar do pai, da mãe ou de quem cuida, saber elogiar, saber dar palavras que valorizam a criança, para que ela possa crescer com uma estrutura melhor, né, e poder não se sentir insegura, mas se sentir segura, ter coragem para fazer as coisas, enfrentar as dificuldades, né, como nós falamos aqui, saber enfrentar os obstáculos e as frustrações que a vida nos apresenta. Né? Sim, o Winnicott também tem uma teoria que ele desenvolveu e é muito boa, que ele também chama da mãe suficientemente boa. O que seria a mãe suficientemente boa? É aquela que tem a capacidade de perceber, porque a criança, nos primeiros meses de vida, e até perto de 1 ano, ela imagina que a mãe é uma extensão dele. Ele não consegue separar que são dois seres distintos. É como se a mãe fosse uma extensão do bebê. Então, até esse bebê entender que a mãe é um outro ser distinto dele, o trabalho da mãe, suficientemente boa, é um trabalho intenso. O que essa mãe suficientemente boa faz? Ela começa a ensinar essa criança
que os desejos e os apelos dessa criança, embora em meio a gritos e choros, não vão ser respondidos nem atendidos no momento em que ele quer, mas sim no momento em que for mais conveniente. Então, ela faz uma mescla de atenção no sentido de mostrar, eu estou aqui, eu cuido de você, mas as coisas não são do modo e nem no tempo em que você quer. É claro que isso é feito com muito cuidado, mas o bebê vai percebendo ao longo desse aprendizado, né? Primeiro, que a mãe é um ser independente dele. Ele não, a mãe não é uma extensão do seu próprio ser. É quando ele compreende a questão do outro. E ele começa a perceber também que as suas demandas não serão atendidas imediatamente e nem da maneira que ele quer. Então a mãe vai ensinando: eu estou aqui, eu estou vendo você, estou te percebendo, mas eu vou te responder assim que for possível, quando for conveniente, quando eu puder. Então a criança vai, através da frustração, construindo dentro de si, por incrível que pareça, uma autoestima solidificada, forte, que pode Nossa, então construir a sua própria personalidade. É muito sim. interessante esse estudo do Winnicott e que começa lá nos primeiros meses de vida, não é? E pensando um pouco sobre isso também, eu gosto sempre de lembrar e comentar sempre nos meus atendimentos, eu gosto muito de falar sobre o abraço, a importância do abraço, né, a sensação boa que nos traz quando abraçamos alguém querido. E nos estudos falam também que quando a criança está sendo amamentada, a mãe e a criança é liberado um hormônio que chamou ocitocina. Então é aquela coisa gostosa, né, do aconchego, de ser abraçado, de estar recebendo acolhimento, alimento, segurança. E o abraço nos permite sentir isso também. Então, eu sei que hoje a gente não está podendo fazer isso, e o quanto está sendo difícil para a gente, que é mais caloroso, assim, um abraço, de quando encontra os amigos ou quando encontra os pais, não poder fazer isso. Mas podendo fazer, vamos aproveitar, né? Dar aquele abraço um pouquinho mais demorado, segurar ali uns 10 segundos, alisar as costas. Eu gosto muito do meu sobrinho João, e desde criança ele nos abraça e dá um tapinha nas costas, porque vendo os adultos fazendo isso, ele entendia, olha, o abraço tem que ser assim, tem que ter uns tapinhas nas costas. E até hoje ele faz isso, você vê que é uma coisa assim aprendida, e é tão gostoso o abraço, né? E poder então liberar esse hormônio gostoso da ocitocina, né? Eu todos os dias eu requer, eu busco isso, né? Para quem não sabe, Gilberto é meu marido, meu esposo, e de manhã eu cobro dele a ocitocina, né? Eu preciso gerar isso em mim para começar o meu dia. Isso é muito bom. Então fica uma dica para você aí que é casado, abrace seu marido, abrace sua esposa, segura um pouquinho nesse abraço, sinta esse hormônio chegando, muito bom, vale a pena. E veja, essa questão que inicia nos primeiros meses de vida e acompanha a criança até a pré-adolescência, né? E que são momentos e fatores determinantes para a construção de uma boa autoestima. Todos esses acontecimentos vão virando registros mentais, né? Alguns vão chamar de registros mentais, outros vão chamar de caminhos que se formam no cérebro. Caminhos mesmo, caminhos Isso, ó. físicos, né? Ligações, a questões que foram sedimentadas e que, por terem uma certa repetição, foram construindo caminhos de ligações e a pessoa começa a entender que a vida é assim mesmo e que alguns tipos de comportamentos não podem ser mudados, porque isso sempre foi assim, enfim. E aí, nós temos uma segunda fase também que é determinante para a construção da autoestima, que é a fase escolar, quando essa criança começa a participar com outras crianças do ambiente escolar. Hoje, um pouco mais cedo do que no meu tempo e do que no seu tempo, né?
Aliás, parece que é cada vez mais cedo, né, para desespero dos pais, mas isso também é esse momento escolar de convivência com outras crianças e com uma professora que se torna a segunda referência mais importante na vida de uma criança, sendo que a primeira é a mãe, né, também colabora para a construção de uma autoestima. Então, assim, os professores, os educadores também têm que se atentar para essa questão, porque eles também estão imprimindo na mente dessas crianças caminhos no cérebro, reforçando algumas coisas e, às vezes, destruindo algumas outras, mas é preciso que se tenha muita atenção qual é a construção de saberes que está sendo é, inculcada na mente dessas crianças. E aí as pessoas podem perguntar, tudo bem, eu já entendi que isso é construído desde os primeiros meses da infância, que esse período é determinante para a autoestima. Mas agora eu já sou grande, já sou adulto, as coisas já aconteceram, e o que eu faço com isso? Né? Tem Me até uma parece que pergunta aqui, Gilberto. Deixa eu só te Uhum. interromper, que como está dentro do assunto, né? A Joana está perguntando assim: quando o filho já é adulto, está com autoestima baixa, tem algo que os pais podem fazer? Você quer Os responder pais agora? A podem. gente deixa para depois? Eu acho que isso já pode ser um gancho para a nossa segunda parte. O que você acha? Sim. Eu só queria falar algo antes da gente responder isso. Você falou alguma coisa sobre frustração, né? Então, a autoestima ela está ligada diretamente a essa capacidade de tolerar ou não a frustração. Então, a criança que às vezes não ouve não na infância, porque aí também tem aquele extremo, né? Tem aquela criança que nunca ouve não, porque os pais acabam querendo compensar a criança por ficar tanto tempo longe, então deixa a criança fazer tudo. A criança cresce um pouco assim, sem limite. Então, ouvir não é importante. A criança precisa entender que algumas coisas não podem ser feitas na hora. E aí os pais explicam, mesmo achando que a criança não vai entender. É necessário, olha, agora não dá, agora a mamãe não pode, precisa esperar um tempo, se a questão é financeira, né? Fala com a criança se a questão é financeira, se a questão é de tempo. A criança precisa aprender a ouvir o não, para que nessa estrutura aí da tolerância seja, né, criada dentro dessa. Exista esse caminho aí, olha, existe o sim, existe o não, existe o espere também, né, para a criança poder se conectar com isso e entender que nem tudo vai ser do jeito que ela quer, desde a infância, como você falou aí, né, a mãe é suficientemente boa, ela precisa gerar essa frustração na criança, porque na nossa vida adulta nós vamos ter as frustrações. Se nós não tivermos sido treinados na infância, a gente vai ter dificuldade realmente na vida adulta para lidar com isso, né? Porque nós fazemos expectativas, nós sonhamos projetos, temos expectativas em relação a algumas coisas na vida, mas a vida não é redondinha como a gente gostaria, né? Às vezes, no meio do caminho, acontece uma demissão, no meio do caminho falece alguém que a gente ama, e aí os nossos planos mudam. Eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de casa, e isso não estava previsto. E aí eu vou ficar frustrada? Não, eu preciso retomar, eu preciso buscar, né, dentro de mim caminhos para recomeçar. Então, assim, falando novamente aquilo que nós falamos no início, pessoas que têm autoestima desenhada dessa forma que você falou, entendendo que precisa sim ter o não, o sim, ela vai aprender a se levantar e falar, eu preciso enfrentar os obstáculos agora e eu tenho que ver que caminho que eu tomo, né? Então, mais para a gente poder fechar esse assunto e poder responder então a questão aí da Joana. É aquilo que eu estava falando, e essa pergunta veio a calhar, né? No timing correto. Tudo bem, eu já entendi que isso é construído desde a infância, eu já percebi a importância do papel da mãe, mas hoje eu já sou adulto e o que eu faço com isso, não é? Porque, assim, não importa muito como você chegou até aqui, importa o que você vai fazer com isso daqui para frente. Né? Então, assim, a terapia, ela não abre portas, mas ela te entrega as chaves para que você abra essas portas, né? Então, o adulto, quando ele tem
questões de autoestima baixa, é preciso avaliar no que isso está acontecendo no dia a dia da vida dessa pessoa. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm questões de baixa autoestima, mas ele lida razoavelmente bem com isso. Então, isso não traz qualquer prejuízo na vida profissional, não traz prejuízo na vida emocional, amorosa, né, na vida relacional. Então, existem muitas pessoas que têm graus de baixa autoestima e que são toleráveis e que ela consegue mais ou menos lidar com isso. Mas existem níveis de baixa autoestima que atrapalham esses outros ambientes da vida. Então, a pessoa não consegue transitar entre os vários ambientes da vida sem prejuízo. Então, perde oportunidades de emprego por causa de baixa autoestima. Não consegue se relacionar amorosamente com outra pessoa por conta de baixa autoestima, né? Está sempre procrastinando o progresso da sua vida porque tem baixa autoestima. Então, neste momento, é preciso que a pessoa pare e busque ajuda, né? E é por isso que nós trouxemos este assunto também, por quê? Porque a terapia pode ajudar, e nós temos tido muito sucesso neste particular, com pessoas que precisavam apenas descobrir o verdadeiro eu que havia dentro delas e saírem para ganhar o mundo, não é? Então, o adulto, quando ele se vê com um problema de baixa autoestima, conforme a pergunta da Joana, né? Na verdade, um trabalho de parceria. Os pais têm também um papel muito importante, mesmo agora, com esse filho adulto, que é fazendo o caminho contrário, né? Reforçando as aptidões desse filho, né? Reforçando aquilo que faz bem, reforçando as suas habilidades naturais e, ao mesmo tempo, em conjunto com o terapeuta, né, nós vamos, então, descobrindo através deste caminhar pelo inconsciente, pelas metáforas com as quais nós trabalhamos e com toda a técnica e ferramenta de psicoterapia, fazer com que essa pessoa reescreva a sua história e trace novos caminhos, novas veredas no seu cérebro, mostrando que ela sim é capaz. E a segunda parte da nossa live vai falar sobre essas coisas. Nós vamos dar aqui algumas respostas e algumas ferramentas para você. É isso? Legal. Então, nós vamos entrar agora nessa parte, né, falando um pouco dos 4 pilares da autoestima, né? Nós vamos falar desses 4 pilares rapidamente. E o primeiro deles é a autoaceitação, Gilberto. Você pode falar sobre ele. A autoaceitação, ela não pode ser confundida com comodismo. Porque o que a autoaceitação vai dizer? Que você precisa ter uma postura positiva sobre você mesmo. Você precisa estar satisfeito e de acordo com aquilo que você é. Em que sentido? Você precisa ter respeito próprio. Você precisa ser um consigo mesmo. Não significa você se acostumar com as suas crenças limitantes. Não se acostumar com o lugar até onde você chegou, com aquilo que você conquistou. Então, autoaceitação é você aceitar o seu eu como ele é, com as suas limitações e conviver bem com isso. Então, para que você tenha uma autoestima equilibrada, você precisa primeiro se aceitar. Esse é o primeiro pilar. Não é? Primeiro pilar. E o segundo dele aqui fala sobre a autoconfiança. Então, novamente, voltando para a pessoa, né? A confiança de si mesmo, né? Também aqui fala de uma postura positiva, né? Em relação às próprias capacidades que a pessoa tem e desempenho, né? Qual a capacidade que eu tenho? Qual o desempenho que eu tenho para fazer determinada coisa? Então, aqui é o olhar que você tem. O que você faz bem? O que você tem confiança, né? Tem aquela pessoa que sabe fazer um bolo de laranja que ninguém faz igual. Então, ela tem confiança nisso, ela sabe fazer isso, ela faz com confiança. Então, você deve se perguntar: o que eu faço bem? Né? O que você faz bem? Né?
E aí você vai encontrar confiança nisso. Ah, eu faço uma boa leitura. Ah, eu canto bem. Eu cozinho bem. Eu gosto de ensinar e faço isso de uma maneira que as pessoas entendem. Eu entrego e sem dificuldade as pessoas conseguem entender, né? A comunicação flui. Então, essa autoconfiança é baseado nisso, né? Na capacidade que eu tenho e no desempenho. E quando você é bom em algo e você continua investindo naquilo que você é bom, você vai melhorando cada vez mais. Então, nós vemos aí pessoas que, por exemplo, os atletas, pessoas que correm, que nadam. Você pode ver o treinamento dessas pessoas é exaustivo para que eles continuem sendo bons, né? Aí nesse quesito eles querem ser o melhor, quer ser o em primeiro lugar. Então existe essa coisa de investir, né? Então a autoconfiança tem a ver com isso. Eu preciso saber quais são as minhas capacidades, investir nisso, saber aquilo que eu faço bem, mas o fato de eu fazer bem não significa que eu vou deixar para depois, eu vou me aperfeiçoar, e isso vai gerar confiança cada vez mais. Então, o primeiro é a autoaceitação, né? O primeiro pilar, que você possa ter uma boa autoestima. E o segundo pilar aqui, então, é a autoconfiança. E o terceiro é competência social. O que é competência social? É você ser capaz de fazer contatos com outras pessoas. Então, nós somos seres sociáveis. Nós precisamos, no nosso dia a dia, nos relacionar com pessoas. E você precisa saber lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é realmente uma tarefa muito fácil, não é? Você precisa aprender a lidar com situações difíceis e, através dessas situações e dessas pessoas, você ter reações flexíveis e conseguir sentir que toda a sua atuação social, ela ressoa, ela rebate nas outras pessoas. Então, é você ter responsabilidade pelos seus próprios atos e também saber fazer a regulagem da distância e da proximidade com as outras pessoas. Então, essa competência social é aquilo que nos habilita a convivermos socialmente, principalmente no nível com aquelas pessoas às quais nós não temos muita afinidade, que não são parentes nem amigos. Então, nós precisamos construir uma rede de relacionamento, fazer com que esses relacionamentos sejam saudáveis, temos que ser tolerantes às construções diferentes de cada pessoa e temos que ter a habilidade desse convívio e ainda saber que aquilo que eu faço ressoa e tem o efeito rebote naquele que está perto de mim. Por isso eu preciso ter responsabilidade. E também regular essa questão da distância e da proximidade das pessoas com as quais eu me relaciono. Então, essa competência social, ela faz com que a minha autoestima fique, na verdade, num patamar de equilíbrio para que eu possa transitar por esse ambiente social de maneira saudável, sem causar prejuízos e sem também me recolher, evitando assim o contato com outras pessoas, né? Então, esse pilar é muito importante porque é aquele que faz com que você vá para o mundo, vá ganhar a vida, vá conquistar as suas coisas com responsabilidade e sempre pensando também no outro. Legal. Então, recapitulando aqui, né? Então, o primeiro pilar é a autoaceitação, o segundo pilar é a autoconfiança, o terceiro pilar é a competência social, e o quarto pilar aqui é a rede social. E aí essa palavra já nos faz pensar aí, né, nas redes sociais, mas não é isso. É a ligação que nós temos, né, o relacionamento que nós temos positivo com as pessoas, de maneira satisfatória, mas assim, as pessoas mais próximas, com o seu parceiro, com seus familiares, com seus amigos, com quem você pode contar, né? Você tem pessoas com quem você pode contar, você tem uma rede social que quando você precisa de ajuda, você pode recorrer a alguém. Então, isso fortalece a nossa autoestima. Eu preciso, então, gostar da família, por exemplo, do meu parceiro. Às vezes nós percebemos nos relacionamentos essa dificuldade. As pessoas se casam, mas não se dão bem
com os familiares, né, da esposa ou do esposo. Então, isso vai trazer um prejuízo até no relacionamento. Então, a gente precisa entender que as pessoas que nos cercam não deixa de ser essa rede. Quando eu tiver em dificuldade, eu vou procurar, seja meu pai, minha mãe, a família do meu marido, quando eu precisar. Então, é muito importante você ter essa rede e saber que você é importante para essas pessoas e que essas pessoas são importantes para você. A gente precisa poder contar com pessoas. Então, assim, você se pergunta, para quem você é importante? Né? Nós precisamos ser importante na vida das pessoas nesse sentido. Olha, eu posso contar com determinada pessoa. Agora nós estamos vivendo esse momento. Né? Quem está ajudando quem? Né? Nós, particularmente, estamos vivendo isso. A minha irmã hoje cuida dos meus pais, nesse período que a gente está passando agora de pandemia. Nós aqui não estamos podendo fazer isso, mas eu estou contando com ela. Ela está lá cuidando dos meus pais, fazendo algo que eu poderia estar fazendo, mas nesse momento a gente está impedindo. Então, como é bom poder contar com pessoas assim, que estão segurando as pontas enquanto a gente não está podendo fazer. Então, de repente, você aí também está pensando, né, em pessoas na sua vida, na sua família, você fala, poxa, que bom que eu tenho essa pessoa do meu lado, que pode me ajudar no momento difícil. Então, essa rede social é muito importante nesse sentido, você saber que você pode contar com determinadas pessoas. Nós precisamos, aqui a Marta colocou, precisamos uns dos outros, isso é verdade, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. Nós precisamos das pessoas, né? Não é difícil a gente parar para pensar sobre isso, né? A mulher que está dando à luz, ela está ali dependendo do enfermeiro, está dependendo do médico. E a pessoa, né, que está doente depende também dos enfermeiros ali. A nossa vida toda, né? Eu já até falei sobre isso aqui. O tempo todo a gente está precisando das pessoas. Você vai colocar gasolina no seu carro, alguém te serve. Você vai fazer compra, alguém está no caixa te atendendo. Você vai ao médico, tem a recepcionista que te atende, tem a pessoa que agenda para você. Então, assim, o tempo todo as pessoas precisam ter esse contato, né, e se ajudar. E até na hora da nossa morte é assim, nós vamos precisar que as pessoas carreguem o nosso caixão. Então, assim, o tempo todo, do começo da vida até o final. Então, ter esse relacionamento, saber se relacionar bem com as pessoas, e principalmente com as pessoas mais chegadas, com os familiares, procurar ter essa parceria, né? E quando isso não acontece, né, com certeza você tem situações aí na sua família, como nós temos também, quando não existe essa parceria, o quanto é prejudicial para o relacionamento, né? Quanto as coisas ficam mais difíceis de acontecer e de desenrolar. Então, quando depender da gente, vamos ser essa pessoa que facilita, que abre caminhos, que abre portas, que dá oportunidade das pessoas corrigirem os seus erros e nós mesmos poder olhar para nós e falar, poxa, eu pisei na bola, eu preciso consertar essa rota e fazer o caminho da volta, consertar, né, ter um bom relacionamento aí com os amigos, com os parentes, com os familiares mais próximos. Então, essa é a quarta, né, o quarto pilar que fala dessa rede social. E aí, seguindo para a gente entrar, então, naqueles 10 pontos que nós queremos deixar para vocês, como melhorar, então, a autoestima, né? O que eu posso fazer? Então, pessoas que possuem essa autoestima costumam ser mais fortes, mais resistentes às situações adversas da vida, né? Porque acreditam em si mesmo, porque acreditam no seu potencial, porque acreditam, né, no desempenho que elas podem fazer em determinada atividade. Então, nós vamos pontuar aqui, talvez, não sei o nosso tempo aí, Gilberto, você está controlando o tempo? Temos 20 minutos. 20 minutos. Então, qual que é o primeiro? Nós vamos falar 10 aqui rapidamente, porque acho que talvez não dê para abordar profundamente cada ponto, mas vamos dar 10 dicas aqui, 10 atitudes que podem te ajudar e me ajudar, nos ajudar a melhorar, então, a nossa autoestima. E aí, o primeiro ponto, o Gilberto vai falar com a gente. A primeira delas é elimine a culpa. Eu reescreveria isso e diria que seria melhor elaborar perfeitamente a culpa. Por que nós não podemos eliminar a culpa? Porque aquele que elimina a culpa, na verdade, virou um psicopata, né? O psicopata é aquele que não sente culpa, né? Ele é irresponsável, ele não tem empatia, ele não se arrepende. Então, às vezes, nós vemos algumas frases de efeito, muitas vezes postadas nas redes sociais,
que são um tanto quanto perigosas, né? Ah, viva a vida, não se arrependa de nada, ou elimine a culpa da sua vida. Isso não é saudável em ambiente nenhum. Então, assim, ao invés de eliminar a culpa, elabore a culpa. Porque todas as vezes que acontecem coisas na nossa vida e que não saem como nós esperávamos que deveria sair, nós temos então esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é, até certo ponto, saudável, porque nos dá a oportunidade de revisitar aquilo que deu errado, para que nós possamos corrigir nas próximas edições, vamos dizer assim, não é? O problema é que quando esse sentimento de culpa é constante, perene, interminável e começa a prejudicar outros ambientes da nossa vida, as nossas decisões, e nós não conseguimos nos livrar dessa culpa. Então, percebam como é diferente, né? Então, o sentimento de culpa é importante até o momento em que nós conseguimos entender o que aconteceu, corrigir a nossa rota, assumir as nossas responsabilidades por aquilo que deu errado e projetarmos melhores para o futuro. Então, se você lidar bem com a culpa, então você já está caminhando em direção ao equilíbrio para a sua autoestima. Muito bem. E o segundo ponto aqui, então, é não se comparar com os outros. Isso é muito importante, né? Qual que é a dica boa, então, que a gente deve fazer? É se comparar com você mesmo no passado, né? Olhe para a sua vida hoje e vê como era antes. Ela está melhor? Você está melhor? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Você mudou? Você melhorou? Você está mais tolerante? Então, quando a gente compara, né, a nossa vida com o nosso passado, com aquilo que a gente fazia e o que a gente está fazendo agora, aí sim é uma comparação justa. Porque se a gente fosse comparar com as outras pessoas, essa comparação vai ser injusta, por vários motivos. Né? Cada um tem uma estrutura, cada um teve um ensino, cada um teve uma condição financeira. Então, é diferente você querer se comparar com o outro. Então, você se comparar consigo mesmo, ver aquilo que você pode mudar, aquilo que você pode melhorar. Porque as nossas experiências são diferentes. A maneira que eu sinto dor pode ser diferente da maneira que outra pessoa sente. A maneira que eu vivo o meu luto pode ser diferente do outro. Então, essa comparação, ela não vai ser bem sucedida. Né? Nós não podemos ter o parâmetro do outro. O parâmetro tem que ser nós mesmos, né? A nossa própria vida. Então, a alegria do outro é diferente, a maneira do outro sofrer é diferente. Então, essa comparação ela tem que ser feita com a gente. Olhar para a nossa vida e falar, poxa, eu melhorei, eu estou superando, eu estou melhorando o meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos, eu estou aprendendo a ouvir mais, eu estou reconhecendo os meus erros. Né? Então, isso é muito importante, se comparar, sim, mas com você mesmo no passado e ver o quanto você já progrediu, o quanto você já cresceu e aonde você pode chegar, né, tendo esse pensamento cada vez mais melhorar, cada vez mais mudar as atitudes para alcançar lugares que você sonha ainda. Então, esse é o segundo ponto. Não se compare com os outros, se compare consigo mesmo. Isso, uma outra coisa importante, e é o terceiro, não generalize suas experiências. O que isso significa? Não é porque uma coisa deu errado no passado que vai continuar dando errado se você tentar realizar a mesma tarefa, não é? Então, muitas pessoas sofrem deste trauma daquilo que deu errado e, por conta disso, não tentam fazer mais nada diferente, mais nada novo, porque vivem sob a sombra daquilo que deu errado, não é? É um aprisionamento de uma situação ruim. Então, você não pode generalizar as experiências. Existem pessoas que ficam a vida toda projetando e nunca colocam esse projeto em prática de medo de dar errado. Então, isso é um indício de baixa autoestima. Então, você precisa entender que você não deve generalizar as suas experiências. O que passou, passou. O que as experiências anteriores nos ensinam? Nos ensinam que nós devemos corrigir os erros cometidos e vamos para novas empreitadas com experiência, com coragem e vamos fazer, dessa vez,
corretamente, dessa vez de forma bonita, e tem tudo para dar certo. Não é? Então, não generalize as experiências anteriores. A Lúcia está aqui dizendo, ó, eu melhorei 100%. Né? Que bom, Lúcia, né? É bom poder olhar para a nossa história e falar, olha, eu mudei. Melhorei 100% do que eu era, né? Isso é muito bom, poder olhar, né? Eu fazia exercício físico? Não, agora estou fazendo. Eu mudei minha alimentação? Isso está fazendo bem para a mente, para o corpo. Comecei, né? Ela começou a andar de bicicleta, começou a fazer caminhada, começou a cuidar de si. Como é bom a gente ver a pessoa se despertando, né? Eu costumo pensar na transformação da borboleta. É assim que acontece. Às vezes a gente está se sentindo ali a lagarta, né? Mas vai chegar o momento que a gente vai ter asas, né? Às vezes a gente custa acreditar que isso é verdade, mas esse dia vai chegar. A gente precisa passar pelos processos, né? Os processos são importantes para que a gente possa alcançar a maturidade, alcançar realmente esse voo da borboleta. Então, o quarto ponto aqui é confie em si mesmo, né? Se dê uma chance, né? Dê um voto de confiança para você mesmo, né? Isso que ele falou no anterior, né? A gente não pode generalizar, então eu preciso dar um voto de confiança. Olha, eu vou conseguir, dessa vez vai dar certo, né? Se dê essa chance. Então, encontre forças em si, para que você possa começar a confiar e fazer esses movimentos, então, para a vida, para você alcançar aquilo que você deseja. Então, encontre forças em você, né? Nós já somos vencedores, né? Nós estamos aqui estudando, trabalhando, construindo família. Se você está aqui me ouvindo, você está aí numa estrutura dentro de uma casa, você fala, poxa, olha onde eu estou. Eu construí uma família, eu estudei, eu me casei. Então, assim, coisas que a gente consegue fazer que outras pessoas não dão conta de fazer isso, de construir família, né? De poder se negar para que o outro possa aparecer de vez em quando. Isso tem relacionamento vai sempre nos cobrar nesse sentido, né? Então confiar em si mesmo é importante por isso, porque vai transformar a nossa mente cada dia para alcançar, né, o sucesso desejado, o sonho desejado. Então confiar em si mesmo te projeta, né, para uma nova vida, para uma nova versão sua, para uma versão melhorada sua, né? Então, esse é o quarto ponto. O quinto é muito simples. Seja mais compassivo com os seus erros. Nós temos, talvez, muita capacidade de perdoar os outros e não perdoamos a nós mesmos. Então, você não pode ser muito rígido com você mesmo. Você precisa se perdoar. Por quê? Porque só erra quem faz. A pessoa que não faz nada não erra exatamente porque não faz nada. Então, na nossa vida, nós iremos sempre estar às voltas com tentativas e erros. Tentativas e erros, não é? Então, assim, o Thomas Edison, para construir a lâmpada que deu certo, a lâmpada incandescente, precisava de um material que suportasse, né, o calor da corrente elétrica e iluminasse. Só que ele foi testando muitos materiais e nenhum dava certo, né? Chegava lá um tempo, esquentava tanto que ele se rompia e não dava certo. Então, eu não sei ao certo a quantidade, não sei se você lembra, mas foram milhares de materiais diferentes até que ele chegou ao material e conseguiu fazer uma lâmpada que iluminasse e que suportasse o calor e que pudesse aí ter uma vida útil grande. Então, assim, ele não desistiu e ele foi compassivo com os seus erros, né? Os erros, quando são dentro de uma normalidade, eles são até didáticos. Nós podemos aprender com os nossos erros. Então, você precisa se perdoar mais, porque também isso influi na baixa autoestima. Muitas pessoas não realizam mais nada na vida, em nenhum sentido, porque não se perdoam por coisas que aconteceram há anos atrás. E isso engessa a pessoa. Então, você precisa se libertar disso para ter, então, uma autoestima saudável. Uhum. Nosso tempo está correndo aqui, acho que eu vou pontuar só os próximos, Gilberto, e a gente faz um fechamento para poder Tá aproveitar esses certo. 10 minutos que nós temos aqui. Então, o próximo ponto seria o sexto ponto, é entenda o que funciona para você. Então, o que te faz se sentir autoconfiante?
Busque fazer isso. É fazer exercício físico, é aprender algo novo, é se envolver numa comunidade, é trabalhar com missões, é ser solidário com as pessoas. Então, se isso te deixa autoconfiante, busque sempre estar fazendo essas coisas para que você vá reforçando e vá diminuindo, então, a baixa autoestima e aumentando, né? Para que você possa se sentir seguro, confiante para fazer. O próximo ponto é seja sincero consigo mesmo. Se der tempo, a gente vai pontuar. O oitavo ponto, comece a agradecer. Comemore o nono ponto, comemore as suas vitórias. E, por último, viva no presente. Então, são esses 10 pontos. Aí, se o Gilberto quiser complementar e der tempo aí desses 10 minutinhos, a gente falar um pouquinho sobre isso. Sobre ser sincero, sobre agradecer, sobre comemorar as vitórias, sobre viver o presente e saber o que funciona para que você possa reforçar essas atividades, para que você possa, então, trabalhar a sua autoestima e entregar algo bonito, algo novo para o mundo, para as pessoas que cercam você. E falar, poxa, como é bom estar do lado de uma pessoa que é confiante, que confia no que faz, que entrega um bom trabalho, que é gentil com as pessoas. Que uma pessoa segura, é gostoso estar perto de uma pessoa segura, né? Perto de uma pessoa insegura, a gente também começa a ficar inseguro, mas perto de uma pessoa confiante, você fala, passa uma confiança aquela pessoa, você fala, gostoso ficar perto de uma pessoa assim, deixa eu ficar pertinho para ver se isso passa por osmose, mas não é bem assim, né? A gente precisa buscar cada um a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então, podemos falar um pouquinho aí para a gente poder finalizar esse tempo aí com você. Fechando rapidamente esses três últimos, então, o ser sincero consigo mesmo, assim como existe uma relação entre perdoar as outras pessoas e perdoar a nós mesmos, existe também uma relação entre mentir para as outras pessoas é prejudicial, mas mentir para nós mesmos também é prejudicial. Você precisa ser sincero com você mesmo. Então, você precisa conhecer os limites, andar dentro desses limites, você pode expandir os seus limites, mas sempre sendo sincero com você mesmo, para que você não vá aos extremos do narcisismo e nem da autocrítica, né, excessiva. Com relação a agradecer, a gratidão é uma força que nós podemos deixar crescer dentro de cada um de nós e ela pode demolir estruturas maléficas de baixa autoestima. Porque quando você começa a agradecer, na verdade, você está nomeando e elencando tudo que você já tem, né? Você começa a se lembrar daquilo que você já foi agraciado. E são tantas coisas, basta você começar a enumerar que você vai ver que são muitas coisas. Então, isso é começar a agradecer. Com relação a comemorar as suas conquistas, nós precisamos aprender a celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas. Às vezes, nós conversamos com pacientes e começamos a sessão assim, como que foi a sua semana? Ah, foi boa, tal. E lá para o meio da conversa, nós descobrimos que essa pessoa teve uma conquista muito importante que ela não mencionou exatamente porque não valorizou. Nós precisamos valorizar nossas pequenas conquistas, porque é de pequenas conquistas que nós construímos coisas grandes. E em relação a viver o presente, também é muito importante. Nós temos aquela frase famosa, né? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. Então, No meio do caminho, né? viver o presente é um crescimento diário de você notar a cada segundo da sua vida que você está cercado de coisas boas, de pessoas importantes, você é abençoado por Deus. Então, viver o presente é você, de certa forma, aprender com o passado, projetar o futuro, mas os seus pés estão no presente. Porque existem pessoas que transitam no passado, sonham com o futuro e deixam de viver o presente. Tá. Eu queria finalizar, então, esse bate-papo nosso com uma frase muito bonita, não sei de quem é, mas eu gostei, que diz assim: a autoestima é como uma flor que precisa ser regada. Depois que você começa a fornecer água, ela cresce, se espalha por toda a sua vida de forma positiva. Então, comece a alimentar esse cuidado em si e perceba como tudo fica mais simples e bonito. Gostei, né? Espero que vocês tenham gostado também. Então, comece a regar a sua flor.
né? Então, a autoestima é como uma flor que precisa ser regada todos os dias, né? Para que ela venha crescer, se espalhar de uma forma positiva na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Então, queria agradecer quem ficou conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado. Nos ajude a compartilhar essa live com alguém que não esteve conosco. E daqui 15 dias nós temos um encontro marcado novamente aqui no Ponto de Equilíbrio. Isso mesmo, Um muito beijo para obrigado você. por você ter acompanhado aí a nossa live. E precisando, nós estamos ali na clínica Equilíbrio para tentar trazer algum equilíbrio emocional para a sua vida. Até mais, gente. Beijo.